Pare e olhe em volta e repare quantos produtos não são de marcas brasileiras. Você reparou? Ótimo. Agora me diz se eles são produtos de baixo ou alto valor agregado. A gente tá falando de um saco de soja ou a gente tá falando de um telefone celular de última geração. Os negócios com potencial de efeito de rede, digitais e escaláveis, aqueles que conseguem a proeza de crescer muito sem precisar do emprego de capital, ficam fora do Brasil e a maior parte deles nos Estados Unidos. Porém, nesse mundo que a gente vive, onde tudo avança extremamente rápido, inclusive a inteligência artificial ameaça a realidade que a gente vive, apenas sendo extremamente profundo e muito próximo de cada negócio para realmente ganhar dinheiro com isso. E é exatamente essa a proposta do Pedro Andrade e do time da IP Capital, que se propõe a fazer isso não apenas com empresas americanas, mas globais, inclusive as brasileiras. A IP é conhecida por ser uma das primeiras gestoras independentes do país. A fundação foi em 1988. Algumas empresas como Meta e Google são investimentos antigos da casa. Para extrair o máximo de suco do convidado, eu convidei o Luquinhas. Isso, o Lucas Biocchini, que já esteve com a gente aqui antes. Ele é responsável pela célula de ações da XP Advisory e dividiu a condução comigo. Ele é um dos membros da nova geração do mercado que eu mais admiro e um aficionado pelo mundo acionário global. Por isso ele está no episódio com a gente. Bom, sem mais delongas, Nando Insta, abre a porta que a gente tem visita. Show me the money. Quando a gente mudou de estúdio pra cá, a ideia era fazer a nossa sala de estar, né? Pra receber nossos amigos. E a gente tá colocando em prática isso o tempo todo. Não só nos convidados, mas também a gente tenta trazer gente nova pra oxigenar a conversa, digamos assim. Aí, aproveitando que o Henrique Stetter tirou férias, né? Eu falei, vou convidar um outro Lucas pra estar junto, né? Pra fazer uma dupla sertaneja. O problema é que, sem combinar, ele veio com a mesma roupa que eu. Brincadeira. E aí, Luquinhas? Bom? Bom, e você? Bem. Cara, só pra todo mundo de casa lembrar, porque você já fez o que você tá fazendo aqui agora. Fiz. Que é essa coisa meio apresentador comentarista, digamos assim, vai me ajudar a conduzir a conversa e comentar. Mas só pra turma de casa lembrar quem é você, queria que você falasse rapidinho. Tá bom, com certeza. Bom, prazer todo mundo. Aqui de volta, né? Ajudando a conduzir, né, no Papo Bacana. Eu sou responsável pela área de ações, né, da XP Advisory, né, o Wealth da XP. E, enfim, acabo olhando a classe, né, de ativos, né, tanto aqui quanto lá fora. E apoio, né, o time, né, que já veio aqui algumas vezes, Já. né? Então, o Arthur, o Rogério, né? O Arthur foi o primeiro episódio dessa nova temporada. Ah, é? Trabalha com você. Tá lá, meu grande professor, né? E o Anversa também, né? Então, time muito bom e estamos aqui representando. Isso aí. E o Luquinhas, ele é tipo... O Buffett e o Bill Ackman são os super-heróis da vida dele, assim. Tá até Não no à toa. casaco, né? Então ele é um grandíssimo entusiasta do mundo acionário, inclusive o mundo acionário global, né? Então conhece bem e não tinha ninguém melhor para estar comigo aqui no episódio para fazer as melhores perguntas para os nossos convidados. Mas, antes da gente começar, como vocês estão chegando aqui na minha sala, eu vou presentear vocês. Opa. Você vai ganhar presente também. Opa! Aí, agora você Obrigado. é oficialmente... Tem canequinha, olha ali, ó. Que Aqui isso, pra obrigado. você. E para o convidado, e não fica com ciúmes, Lucas, porque eu também não ganho, Que outro presente aqui nessa caixa, e aqui é do nosso patrocinador, que é o Shop Together. O Shop Together tá com a gente aí em mais uma temporada. Para quem não conhece, é um hub onde você encontra as principais marcas, uma curadoria de mais de 450 marcas, eu falo assim, das melhores marcas que tem disponíveis no mercado, com mais diversos produtos. Eu mesmo estou vestido inteiro do pé à cabeça aqui, na cabeça estou usando nada, mas tô todo de Shop Together hoje. E o nosso convidado está ganhando de presente aquela lá que vocês já sabem que é a marca Too Essential básica, a básica premium do Shop Together. E é o algodãozinho Pima, né? Camisetinha, Olha lá, aí, camiseta. ó. Aí, ó. Essa daí, velho. Obrigado. Eu adoro. Imagina. Tamo junto. E muito obrigado também ao Shop Together por estar aqui com a gente em mais uma temporada. Lembrando que, para você da nossa audiência, tem desconto. Stock Pickers 15, para 15% de desconto. Entrega em São Paulo, dependendo do horário que você pedir, chega no mesmo dia, tá? E nas demais regiões do Brasil, chega super rápido também. Fechado? Bom, vamos
A temática aqui, para quem assiste no YouTube, já vê o nosso fundinho, tá tematizado com os CEOs das empresas, de algumas das empresas que a gente vai conversar aqui hoje. Não é isso, Lucas Biolchini? Sim, senhor. Vamos com Agora, tudo, né? puxando a nossa conversa para já esquentar o Pedro, que o Pedro tá ficando frio ali no ar-condicionado já. Mas, uma vez eu tava falando com o Luquinhas, e a gente tava falando sobre a questão da galera ter ficado pessimista com os Estados Unidos, e vários grandes gestores que inclusive passam por aqui montaram posições apostando contra a Bolsa Americana. Certo. Só que essa aposta ela era muito pautada basicamente numa leitura macro. A perspectiva que o cenário macro lá ia piorar. O ponto é que, tudo bem, a gente pode falar que o macro não aconteceu o que a galera achava também, mas, principalmente, a gente viu uma mudança, uma tendência de melhoria micro nos Estados Unidos, as empresas melhorando muito, os resultados vindo muito fortes. Então eu queria trazer um pouco dessa sua leitura primeiro. Vocês que lá na IP são uma das grandes referências que a gente tem no Brasil em termos de olhar para ações aqui e lá fora. O que aconteceu nesse ambiente micro americano? Olha, eu posso falar das empresas que a gente mais gosta, que são as empresas mais digitais, tá? Eu acho que parte do que aconteceu em 22, por exemplo, foi uma freada forte por conta do aumento de juros e uma certa ressaca de Covid após anos muito fortes de crescimento e de digitalização nos Estados Unidos. Por exemplo, Netflix teve ali um momento em 22 em que o crescimento de assinantes parou. Por quê? Porque acabou o mercado? Não, simplesmente porque houve um descompasso ali de velocidade de crescimento por conta dos anos fortes do Covid. Eu acho que isso assustou muito o mercado e fez uma compressão, junto com a alta de juros, uma compressão de múltiplos muito forte no mercado americano. Só que as empresas americanas, o S&P, que é a nata das empresas americanas, elas acessam mercados globais e elas acessam mercados, muitas vezes, que estão em franco processo de penetração ainda. Então, você pensa, no caso da Netflix, o mercado de streaming de vídeo ainda tem algumas décadas pela frente de penetração dentro do mercado global. Você pega a propaganda digital para o Google, Meta, você tem ainda muitos anos de penetração. Você teve a vinda da onda de AI generativa, né? Que também impulsionou uma série desses negócios, a Nvidia, a Microsoft, o próprio Google agora, que o pessoal fica na dúvida se é perdedor ou vencedor. Então, eu acho que, de repente, o mercado lembrou que muitos desses negócios têm motores próprios de crescimento muito sólidos, que, além disso, os negócios são muito bons. Está acontecendo há muitos anos uma mudança de mix dentro do S&P. E os negócios que estão ficando maiores são negócios que precisam de muito pouco capital para crescer e, quando crescem, penetram mercados gigantescos, gerando caixa. É uma coisa nova, é recente isso no capitalismo, é recente isso para o S&P. Então, quando você olha para os múltiplos do S&P, você tem que tomar muito cuidado para não comparar mal com múltiplos de 30 anos atrás, porque o mix de negócio é completamente diferente. Você não pode ter o mesmo critério de avaliação para um negócio que precisa reempregar todo o seu capital para crescer, de um negócio que cospe todo o capital enquanto cresce, porque não precisa de capital para crescer. Então a gente pode entrar em mais detalhes aí desse tipo de negócio, tem alguns realmente muito emblemáticos. Eu acho que é difícil apostar contra os negócios americanos. Mas isso é curioso, porque aproveitando que vocês têm esses dois prismas, né, de olhar para fora com profundidade e olhar aqui no Brasil também, eu tenho a sensação de que, e aí eu não sei se é um viés meu, mas parece que lá fora bom, as grandes tendências do mundo, desses negócios digitais, escaláveis, que cospem dinheiro enquanto crescem, parece que quase todos eles estão lá. É o país que mais inova, por exemplo, são os Estados Unidos. E isso não me parece ter sinal nenhum de mudança até aqui. Não. O que, para mim, enquanto brasileiro e enquanto investidor de bolsa, olhar para a Bolsa do Brasil tendo isso como perspectiva, me parece ser ruim, parece que essa boca de jacaré só abre. Eu queria trazer essa discussão. Como é que vocês enxergam lá essa mudança de expectativa de retorno para esses dois mercados? A gente trata de formas bem diferentes. Quando a gente olha para o mercado americano, o que a gente conta é com o crescimento dos negócios.
A gente investe em negócios que têm um motor de crescimento muito claro, que é alguma transformação que aquele negócio está capturando, seja streaming de vídeo, digitalização de propaganda, crescimento de nuvem. Tem inúmeras transições em que muitas vezes você consegue participar de forma relativamente barata até. Tem também negócios que realocam o capital de forma repetida e com muita rentabilidade ao fazer isso. A gente quer negócios que tenham barreiras de proteção muito fortes e pessoas excepcionais. Esse tipo de máquina nos Estados Unidos você consegue encontrar com muito mais facilidade no Brasil e você consegue pagar mais por essas máquinas, essas empresas, porque você consegue olhar muitos anos na frente e ter confiança de que essa trajetória de crescimento vai continuar. E como ela é uma trajetória, e na natureza dos negócios que geram muito caixa, você pode pagar mais hoje, porque você vai ser remunerado ao longo de todo o caminho. Você não vai precisar ficar reempregando esse capital ao longo do caminho para que lá no final você receba o caixa. Vamos fazer o contraste com uma boa empresa brasileira, a Localiza, tá? Uma excelente empresa brasileira. Para ela crescer, ela precisa comprar carros e alugar os carros. Então, se ela surpreender no crescimento, ela tem que comprar mais carros. Então, ela tem que reempregar o capital para lá na frente receber o capital de volta com o rendimento do capital. É outra natureza de capacidade de geração de valor. E então, quando a gente olha para o Brasil, eu acho que o mais interessante é aproveitar esse processo de repressão financeira que a gente está vivendo aqui. É todo esse ambiente em que não faz... Assim, as pessoas estão loucas para não correr risco. Então, quando as pessoas estão loucas para não correr risco pode ser uma boa, mas com calma e tendo muita firmeza no que você vai receber em troco, tá? Então, no Brasil, a gente busca yield, a gente busca empresas que geram muito caixa pelo que a gente consegue pagar por elas hoje. A gente não está contando muito com crescimento, a gente quer que o preço seja muito barato e o que a gente vai receber ao longo dos próximos anos seja muito firme. Então, utilities, bancos, shopping center, a Localiza eu acho que está barato o suficiente para isso também. Então, é uma lista menor, a gente tem dificuldade de pagar por crescimento aqui. Agora é uma lista que está realmente muito barata hoje em dia. Agora, essa discussão é interessante porque a gente vive um momento bem singular da indústria, né? A gente estava até conversando aqui antes sobre essa questão dos resgates em massa, dos fundos estarem pesando muito, né, para a construção de valor das empresas negociadas em bolsa hoje, né? Então o preço está dependendo muito disso, não tem muito fluxo. E parece que as pessoas estão meio, quase que assim, saco cheio mesmo da bolsa, abandonando, falando assim, cara, não quero mais esse negócio, não aguento mais isso. E aí aparece a história de, por exemplo, IPCA mais 6, os produtos isentos começam a chamar muita atenção. E geralmente a gente escuta aquela frase aqui no Stock Pickers, né, de comprar o som dos canhões e vender no som dos violinos, né? Isso. Parece que tem um monte de canhão atirando, né? E falando de IPCA mais 6 para todo lado. Sim. Como é que você enxerga essa questão? É muito difícil para qualquer pessoa sobreviver a 4 anos de underperformance frente ao CDI, né? Você ter ações como classe performando tão mal e você não desistir em algum momento, né? Só que o fato é que aconteceu nesses últimos anos foi que a gente saiu de uma NTNB de 3 para uma NTNB de 6 e um prêmio de risco de equities de 3 para 6. Então o mercado colocou mais 6% nas nossas contas de taxa de desconto em equities nos últimos 3 anos, tá? De 21 para cá. É um aumento de retorno esperado colossal. Só que para isso você teve que ver o preço cair. Tá? É um processo traumático esse processo acontecendo. Só que o que você encontra hoje? Você encontra utilities no Brasil, boas utilities negociando a IPCA mais 12%, e as pessoas loucas para vender esse tipo de ativo e comprar renda fixa IPCA mais 6. Sim, IPCA mais 6 é muito bom, só que IPCA mais 12 é melhor ainda. Só que você tem que ter paciência de que esse é um ativo de renda variável e você tem que esperar a renda ser capturada ao longo do tempo.
é muito difícil esperar, mas é a natureza do bicho. E quanto mais repressivo for o ambiente, né? E a gente está vivendo um ambiente de riscos por todo lado, governo falando coisas que dão medo para o investidor de longo prazo, mais barato vai ficar. E você ainda tem um processo, que eu acho que é um pouco do que você está falando, que é das pessoas saindo em massa da bolsa, então você não tem mais talvez a formação de preço na mão dos gestores. A formação de preço é apertar o botão para fazer o resgate proporcional. Então, os ativos ficam baratos. É um excelente momento para comprar e um péssimo momento para vender. Se você está vendendo agora, saiba que você estão arrancando teu couro para você poder sair. E o seu gestor ele não está escolhendo isso para você. Se eu puder fazer uma pergunta aqui, até comparando o tipo de investimento que você tem hoje, né, no Brasil em relação ao que vocês têm hoje lá fora. Tentando trazer para a mesma base, né, se você for olhar, por exemplo, a taxa interna de retorno em reais equivalente, né? Você já falou que utiliza IPCA mais 12. O que vocês estão vendo lá fora nessas principais empresas digitais? Né? Se é compatível, dado que o S&P subiu o que subiu, né? Essas empresas estão muito mais caras do que essas em reais aqui no Brasil? Ou vocês conseguem montar um portfólio, né, diversificado, né, nas duas regiões, mas com retorno bastante atrativo? Olha, hoje a gente tem 37% do nosso portfólio no Brasil, tá? E a gente vem aumentando esse percentual devagarinho à medida que o mercado cai, com muita paciência. E por que tem tanta paciência? Porque os retornos e a capacidade de crescimento dos negócios lá de fora é muito grande. Se você olha as nossas 10 maiores posições, o crescimento de lucro por ação que a gente espera nessas empresas nos próximos 5 anos vai de 15% ao ano até, no caso da Netflix, que é talvez a mais rápida, 24% ao ano, nos próximos 5 anos. Você não precisa de expansão de múltiplo. Tá? Você pode até sofrer compressão de múltiplo e ainda ter um bom resultado. Então, essa escolha que é muito cruel também para o investidor que pode fazer as duas coisas. A gente tem que respeitar a capacidade de crescimento desses bons negócios no exterior e também respeitar o quão barato está ficando aqui no Brasil. Por isso que a gente ainda tem muito mais que a metade no exterior, porque você tem muita qualidade e muito crescimento com firmeza lá fora. Boa. E aí, falando dessas oportunidades aqui no Brasil, né, o que vocês enxergam para frente, né? Vocês investem em poucas empresas aqui no Brasil porque tem poucas empresas que passam sob o crivo, né, que vocês colocam. Né? Vocês enxergam cada vez tendo menos oportunidades no Brasil, seja por falta de crescimento econômico, né, falta de IPOs de empresas interessantes, ou as grandes, né, ficando grandes demais, né? O retorno sobre capital empregado marginal está cada vez menor, né, ao longo do tempo, né? Sim. Se vem cada vez mais pendulando mais para fora por causa disso? Sim, o que tem acontecido é que cada vez mais a gente encontra as novas oportunidades no exterior e por mais que a gente busque rechecar todas as contas, revisar as listas aqui no Brasil, a lista vai ficando cada vez menor. Assim, a nossa onda de IPOs recentes aqui, em geral, foi muito ruim, né? Empresas com qualidade média muito baixa. Então, tá difícil de você encontrar novos ativos promissores. Sempre surge, e a gente vem colocando na lista, mas não é uma quantidade grande. Realmente, a gente falava há uns 10 anos atrás que a gente encontrava 40 empresas muito boas no Brasil. O que a gente viu ao longo desses últimos 10 anos foi que essas 40 empresas foram deteriorando na média. Tá? Elas foram, algumas saturando o seu crescimento potencial, outras ficando com menos vantagem competitiva. Foram surgindo outras também, mas não em número suficiente para compensar esse processo de envelhecimento assim, da base. Então é uma pena, mas a gente continua procurando com muita vontade de achar. E eu tenho uma dúvida aqui em relação a essa... Você falou que vocês costumam olhar mais para negócios digitais, né? Mas a verdade é que se você olhar para o índice da Bolsa Americana, o que mais mexe o próprio índice são esses negócios que você acabou de dizer que vocês sim. olham com mais cuidado. E eu vejo a gente entrar naqueles momentos de discussão quando esses ativos estão muito hypados, digamos assim, né? Sim. Estão muito em alta, muito falados. A galera bate muito na tecla dos múltiplos, porque normalmente quando a gente está nesse ambiente de hype, Sim. esses múltiplos ficam muito esticados, digamos assim. Então, se pegar a Nvidia hoje,
a depender do cálculo que você fizer, vai dar lá, sei lá, 32 vezes lucro, por exemplo. Né? Que para muita gente que está acostumada a investir no Brasil, procurando esses múltiplos às vezes mais apertados, acaba se assustando, achando caro demais. Mas eu achei interessante porque teve gente que veio aqui dizer que não, que 32 vezes lucro para um negócio como esse, com tamanho crescimento e que talvez seja a base para uma mudança do mundo, né? 32 vezes lucro não é tão caro, até porque se a gente lembrar, a própria Amazon já chegou a negociar, sei lá, 200 vezes lucro, né? Eu queria saber para você, Pedro, como investidor, como é que você olha para esse ambiente desses múltiplos, às vezes mais esticados, para uma bolsa americana que já subiu bastante, se isso te preocupa de alguma forma, te deixa mais cauteloso, e aí por isso talvez vocês estão aumentando mais o percentual em Brasil, ou não? Você continua convicto e isso não te incomoda tanto, porque de fato pode andar muito mais? A forma que eu lido é, de 2022 para cá, acho que você poderia dizer que a gente passou por um processo de recuperação de múltiplos, tá? Então, a gente tinha uma bolsa americana barata em 22 e hoje eu acho que ela está num valor razoavelmente justo. Então, o que a gente tem que contar daqui para frente é que as empresas vão gerar o seu próprio retorno, crescendo. E como eu estava falando, a gente tem crescimentos esperados de lucro por ação. Eu falo lucro por ação porque eu levo em conta quanto que elas vão poder de recomprar de ação ao longo do caminho. Que isso faz parte da beleza dos negócios, né? Como eles geram muito caixa, eles pegam esse caixa e recompram a ação e diminui o número de ações no mercado das próprias empresas. Então, com isso, o seu crescimento é melhor ainda como investidor. Quando a gente olha, então, esse crescimento por ação, nos parece muito bom para o múltiplo que a gente está pagando nos nossos portfólios. Só que esse tipo de confiança, ele é muito particular, porque você tem que conhecer muito bem cada negócio que você está investindo para entender que trajetória de crescimento é essa e por que daqui a 5 anos você vai poder olhar para aquele momento e falar, não, realmente essa empresa ainda tem mais não sei quantos anos de crescimento, portanto a saída vai ser no múltiplo ainda alto para que você tenha um bom retorno do seu investimento, que o que está sempre contando contra você é o fim dessa trajetória. Se o mercado enxerga que em algum momento esse negócio vai parar de crescer, o múltiplo tem que comprimir, vamos dizer, de 30 para 20 ou menos que isso, sabe? E esse processo pode ser muito doloroso para o seu retorno. Então, para você conseguir pagar, você tem que ter muita confiança na longevidade do crescimento. Em alguns negócios a gente consegue, mas são raros negócios. A gente não se vê como compradores de momentum ou compradores de crescimento. Nós nos vemos como investidores de valor. A gente quer comprar negócios excepcionais que estão negociando em patamares que a gente consegue comprar com muita margem de segurança, porque a qualidade do negócio vai nos recompensar pelo que a gente está pagando. Então, a gente toma muito cuidado para não apostar em coisas que a gente tem dificuldade de compreender. Você mencionou a NVIDIA. A gente tem um enorme respeito pela empresa. Só que eu não consigo hoje fazer conta e dizer que essa trajetória realmente vai nos recompensar. Pode ser que recompense de sobra, tá? Só que isso é uma questão nossa, da nossa capacidade de julgar as coisas sobre esse setor da NVIDIA, que é o setor de semicondutores, e sobre essa dinâmica toda de crescimento de CAPEX de AI, de investimento em capital fixo em AI, que na nossa forma de enxergar o mercado é difícil de antecipar, ou difícil de projetar na precisão. A gente coloca meio pouco na caixa do difícil demais, por exemplo. Mas esse ponto que você tocou é bem interessante, porque às vezes eu fico pensando assim, né, fazendo um compilado de tudo que a gente conversa aqui, mas dá a impressão de que a gente está no começo de um ciclo de inteligência artificial, certo, e que a aplicação disso nos negócios me parece ainda incipiente, ainda está começando a escalar. Tanto é que aquele ponto que você já até trouxe, né, sobre a dúvida em relação ao Google ser um perdedor ou um vencedor dessa corrida, eu acho que vem muito daí, né? Sim. Eles estão atrasados, né? Sendo Sim. que a gente está no começo de um ciclo, as coisas ainda estão... Isso não aumenta o grau de dificuldade para você como investidor de olhar para esses negócios e tentar prever para onde que as coisas vão de fato? Sem falar que essas empresas agora que normalmente cresciam sem precisar de muito CAPEX, estão indo para ter muito CAPEX, né, em data center. A minha forma de ver a gente está passando pelo início desse processo e
todas essas empresas, as grandes empresas de tecnologia, estão falando a gente não pode ficar de fora. Todas elas geram muito caixa e têm muito caixa no balanço. Então, é questão de sobrevivência. No livrinho de história de empresas de tecnologia, existem vários casos de disrupção pelo incumbente que falou, isso daí não vai dar em nada. Então, todos eles falam, não, vai dar sim, vamos investir. Só que eles estão, na minha visão, criando capacidade ociosa. Estão criando capacidade e margem de segurança operacional. E para isso eles estão empregando bilhões, dezenas de bilhões de dólares em chips, em data centers, para ter capacidade de absorver a demanda quando ela vier. Só que a demanda tem crescido em patamares razoavelmente lentos até agora. A receita gerada por AI ainda é muito pequena frente ao capex que está sendo feito, o investimento sendo feito. E em algum momento essas empresas vão falar, olha, eu acho que a gente tem capacidade suficiente para o que a gente consegue vislumbrar de demanda. E aí a gente não sabe exatamente que ponto vai ser esse. Pode ser que tenha que investir muito mais para isso acontecer, pode ser que a gente já tenha investido bastante. É difícil dizer. E especialmente quando você já antecipa uma trajetória longa de investimento. Você não está hoje, o mercado não está esperando que seja um ano de investimento forte, está projetando alguns anos de investimento forte. Então, eu vejo a NVIDIA, por exemplo, se beneficiando desse primeiro surto de comportamento. Mas vão ter várias outras ondas que vão acontecer em seguida de negócios se beneficiando de AI, no emprego de AI, de forma a melhorar seus negócios, melhorar seus produtos, cortar custos. Eu tenho me interessado mais em ver quem são os falsos perdedores de AI, quem são as empresas que são silenciosamente beneficiadas, mas ainda não entraram muito no radar. Então, eu acho que no final, o trabalho do investidor é você encontrar aonde as coisas não estão bem precificadas também, a qualidade não bem precificada. Então, é um pouco por isso que a gente também não tenta insistir demais no tema de NVIDIA, apesar de respeitar muito a empresa. E até o case, assim, eu acho que a empresa é fenomenal e tudo pode acontecer. E nessa história de achar os falsos perdedores, então, e já abrindo aqui alas para o micro, vocês acham que Google é um falso perdedor? Eu acho que Google é um falso perdedor e foi precificado como um falso perdedor ali, especialmente no início do ano passado. As pessoas olhavam e falaram, caramba, mas por que não foi ele que lançou o ChatGPT? Eles não inventaram esse modelo de Transformer e tal, por que eles não lançaram? E a gente via que, na verdade, eles tinham modelos muito parecidos com o ChatGPT, tinha um modelo do Lambda, por exemplo, e tinha até saído um funcionário do Google de dentro da empresa, ido para a mídia falando, o modelo está consciente, a gente tem que começar a falar sobre isso, esse modelo conversou comigo e eu acredito que ele é uma entidade consciente. Então, claramente, a pesquisa dentro do Google era competente o suficiente para produzir algo muito convincente. Só que eu acho que a Microsoft e a OpenAI foram muito hábeis em produtar os LLMs, né? Produtar o GPT-3 para virar um produto que um ser humano normal vai digitar ali uma pergunta e vai conseguir uma resposta coerente e não muito caótica. Porque a visão do Google na época e a discussão interna era esses modelos são perigosos. Você teve casos de modelos sugerindo suicídio do usuário. Às vezes o usuário começa a usar o modelo como se fosse um analista. E o modelo, obviamente, não foi feito para isso. E você está falando todos os seus problemas para o modelo, de repente o modelo fala, é realmente complicado demais. É super perigoso. Imagina você, uma empresa do tamanho do Google, com a marca do Google, tomando esse tipo de risco. Eles decidiram que não era para tomar esse risco. Só que eu acho também que poderiam ter sido muito mais ágeis em perceber que existia ali alguma coisa muito, muito interessante e que tinha que ter um lado de, digamos assim, correr com a tecnologia mais próximo de produto internamente, mesmo que antes de lançar. Porque na hora que eles foram forçados a lançar, eles não estavam prontos, né? Eles tiveram que aperfeiçoar muito o modelo deles, fazer muito teste, mesmo assim o modelo falou besteira. Então eu acho que teve um pouco também de relaxamento de incumbente aí para o Google. Só que se você olha então para a parte de pesquisa do Google, eles são um dos melhores do mundo em pesquisa de AI, são muito competentes. Do ponto de vista de infraestrutura, eles são
Os únicos dos grandes que realmente têm chips especializados, que são os TPUs, para processar a inteligência artificial, portanto não são dependentes da NVIDIA, conseguem escalar sua capacidade de processamento muito mais barato do que os concorrentes. Eles têm distribuição, porque eles têm 12 aplicativos com mais de 500 milhões de usuários mês e 6 com mais de 2 bilhões de usuários mês. E o perfil dos aplicativos é um perfil utilitário, né, de obtenção e processamento de informações, né? É perfeito para uma inteligência artificial. Então, acho que eles têm as superfícies certas em todas as ferramentas para vencer em inteligência artificial. Só que, ao mesmo tempo, você tem um vetor agora que é substitutivo da busca em certos aspectos, que é na busca informacional, né? Tem vários motivos que as pessoas fazem busca. Acho que, se não me engano, 2% das buscas geram num clique que vira um anúncio. Geralmente são buscas transacionais. Você está querendo buscar um serviço ou um produto. E aí você vai acabar clicando no anúncio. Mas muito do que acontece no Google é você buscando informações. E por isso você tem o hábito de usar o Google. Você com um modelo de LLM, né, com o ChatGPT, você consegue comer uma parte desse tipo de busca. E com isso talvez você vai mudando o hábito das pessoas de usar o Google. Então essa é a briga que eles precisam lutar para continuarem pertinentes. Mas eu acho que eles estão, primeiro, por conta desse risco, precificados de forma extremamente razoável, por volta de 20 vezes lucro. A gente investe no Google desde 2016, mais pesado. E acho que de lá para cá eles negociaram entre 16 e 24 vezes lucro. E uma das razões que a gente conseguiu... E cresceram 20% ao ano o lucro. Uma das razões que a gente conseguiu ficar com o Google é que sempre tem algum questionamento. Sempre. Antes era, não, o crescimento de search acabou, não tem mais para onde ir. Teve uma época que eles começaram a pagar um pouco mais para a Apple, até pelos contratos de distribuição. As pessoas acharam, então acabou o crescimento de lucro porque a Apple vai roubar muito do valor. Então sempre tem uma polêmica e a empresa continua indo lá crescendo. Aí só para falar mais duas coisas que tem no Google interessantes vocês devem ter visto o que aconteceu na Meta, né? O Zuckerberg resolveu cortar custo, arrancou uma parte gigantesca dos custos de dentro da empresa e gerou margem muito rapidamente, de 22 para cá. O Google tem essa mesma oportunidade, só que ele tem uma maneira muito mais cautelosa de executar isso. Pela cultura da empresa, pela forma de lidar com os executivos e funcionários lá dentro, e pelo cuidado que eles têm ao tocar a empresa, ponto. Tá? Acho que o Zuckerberg é controlador, sozinho, ele vai lá e faz o que ele acha que faz sentido. O Sundar e a Ruth, que é a CFO, eles são muito mais cautelosos. Só que eu acho que esse buffer de despesas, ele ajuda muito o Google a manejar esse processo de adoção de AI. Porque os custos podem aumentar em certa medida, só que ele vai controlando isso, aterrissando os custos com esse tipo de folga. E o último elemento é o elemento da nuvem, que o Google tem a terceira maior cloud do mundo, que vem crescendo muito. Por um certo período foi uma draga de margem relevante para a empresa, e hoje ela está começando a ser lucrativa e as margens têm crescido quase trimestre após trimestre. Isso ajuda a empurrar o lucro por ação da empresa também. Então a gente vê o lucro por ação do Google crescendo entre 15% e 20%, por volta de 17% ao ano nos próximos 3 a 5 anos. Acho que, de novo, é um negócio empurrando o preço, sabe? Apesar do ceticismo. Uma pergunta que eu queria fazer é que naquela época de 22, que todas essas empresas caíram, você acredita que era um momento geracional de comprar essas empresas? Olhando para trás fica mais fácil, acho que sim. A gente, por exemplo, a gente teve Meta e vendeu no início de 22 porque a gente ficou com medo do risco TikTok / adoção de Reels. E a gente vendeu a um preço médio de 270. A ação chegou abaixo de 100. Então, de certa forma, foi bom não ter ficado para compra geracional, só que a gente foi cético demais lá embaixo. A gente demorou para reconhecer o processo não só de melhoria competitiva que ela conseguiu fazer com o Reels, como esse processo de corte de custos. Então a gente foi pegar mais tarde, mas também pegou uma bela recuperação mais tarde. O caso da Meta é interessante, né, que foi, de fato, o Zuckerberg foi muito agressivo, né, em pendular a empresa, uma empresa mais eficiente, né.
E agora você comentou que vocês chegaram a vender, né, a posição e voltaram, né, depois dessas mudanças. Eu acho que eles tiveram um sucesso bastante interessante também no Reels, como você comentou também. E a questão das mudanças da Apple também, que acabaram impactando bastante, né, o negócio Sim. deles. Né? E como eles pendularam isso, conseguiram entregar isso, seja via AI, seja alguma tecnologia lá dentro. Como é que eles enxergam a companhia hoje para frente, né? Agora tentando ir para AI de uma forma mais aberta, né? Lançando também o óculos junto à Ray-Ban, né? O que vocês enxergam, né, de oportunidades na Meta? Acho que para a gente a forma de enxergar é que você tem uma empresa que é dona de aplicativos em que 3 bilhões de pessoas todo dia entram no aplicativo, né, e gastam um bom tempo dentro dos aplicativos. É uma quantidade, um volume de atenção colossal e que eles ainda têm como crescer bastante isso ao longo do tempo, que é o que eles têm demonstrado. Com inteligência artificial, você consegue otimizar ainda melhor o que interessa para cada um. Tanto do ponto de vista de conteúdo, para que a pessoa fique engajada no aplicativo, quanto do ponto de vista de anúncio, para que você faça o matching exato do que aquela pessoa tem chance real de consumir e, portanto, o que o anunciante vai valorizar de pagar ao Facebook, a Meta, para conseguir colocar seu anúncio nos aplicativos. Então, acho que a Meta está começando esse processo. Os feeds dos aplicativos até hoje eram muito simples e programáticos, eles não eram inteligentes. Quem fez isso primeiro foi o TikTok. O TikTok conseguiu fazer um feed muito esperto do ponto de vista de entender os gostos das pessoas, não necessariamente ligados aos seus seguidores. Os seguidores são irrelevantes no TikTok. O que importa é como você reage para cada pedacinho de conteúdo que você vê. E a Meta foi correndo atrás ali com o Instagram e com o Facebook para começar a embutir esses conceitos nos seus aplicativos, e isso tem aumentado o engajamento dos aplicativos brutalmente ao longo do tempo. E eu acho que a assertividade de monetização só vai melhorar, já está melhorando, mas só vai continuar a melhorar. Então, é muito difícil você precisar exatamente quanto a Meta vai crescer por conta disso. Só que é uma outra empresa em que você paga por volta de 20 vezes o lucro, então 5% de yield de lucro, uma empresa que gera muito caixa, que está fazendo um investimento no metaverso, que eu acho que é em grande parte opcional, é uma aposta muito cara. Se você tira esse investimento, cai para 15, 16 vezes lucro, e eu acho que o negócio pode crescer 10, 15% ao ano por muito tempo ainda, nessa base de otimizações com AI dos aplicativos todos. Yeah. Agora, só completando, o Zuckerberg, eu acho que ele por um lado, é super interessante você ter um fundador acho que ele está chegando próximo dos 40, se não fez 40 agora, um cara super novo, tem muito ainda pela frente para criar. Hands-on. Hands-on para burro, com aquela moral de fundador, né? Porque o fundador, ele escolhe e as pessoas acreditam que a direção é boa. O executivo é mais difícil o processo de convencimento. O fundador fez, né? Com certeza ele fez. Só que ele também é um criador de ruído na companhia. E realmente a companhia vai aos sabores das vontades dele. Pode ser que ele, por exemplo, no último trimestre ele comunicou: acho que a gente pode ser um dos líderes de AI, eu acho que estou muito interessado em investir nessa direção. Pode ser que daqui a pouco vai vir um guidance de CAPEX lá na lua, porque ele achou que esse é um caminho que ele tem que capturar. Ele acerta muito, só que no processo, você como investidor tem que saber gerenciar, no nosso caso, acho que uma posição média para pequena, não uma posição gigante, para conseguir sobreviver aos ruídos ao longo do tempo. Ô, Marco, tá gerando volatilidade aí pros amigos, pô. Fica mais de boa aí, velho. Não, tem que trabalhar, mas a gente tem que ter modéstia. Tem que ter modéstia, né? Mas eu ia falar sobre Netflix, porque é curioso. Cara, fazia tanto tempo que eu não escutava esse case. Eu acho que as pessoas meio que... acho que por conta dessa história toda... meio que desistiram, apareceram várias outras coisas mais legaisinhas, e a galera começou a olhar mais pra isso. Mas vocês continuam otimistas, né? Sim. E achei interessante até quando você foi dar um pano geral, você até falou que ela era das empresas do portfólio que tinha uma expectativa de crescimento mais rápido, né? Sim. O que deixa vocês tão otimistas com a Netflix? A gente acha que a empresa é basicamente a empresa dominante do setor de streaming de vídeo, tá? Ela é a vencedora da guerra do streaming.
As pessoas criaram essa guerra do streaming em 2019, porque a Apple, a Disney, a HBO estavam todas vindo com seus serviços de streaming, vindo com preços muito baixos e com muito conteúdo, não muito conteúdo, mas às vezes tirando conteúdo na Netflix para colocar nos seus próprios serviços. Só que, e isso foi até quando a gente entrou em Netflix, as ações caíram, se não me engano, uns 30%, a gente conseguiu montar a posição pela primeira vez. E o que a gente via naquela época é que a ambição da Netflix era muito diferente da ambição desses outros players. A Netflix quer substituir a tua televisão. Ela não quer simplesmente que você tenha ali alguns programas para assistir. Ela quer substituir desde os programas excelentes aos filmes muito bons às coisas que você vai assistir no dia a dia. O americano médio vê em torno de 4 a 5 horas de televisão por dia. Você não pode ver todos os Game of Thrones e acabou. Sabe? Você tem que ter muito volume de conteúdo. E o que às vezes a gente tem pouco tempo para assistir televisão, a gente fica muito ligado nos medalhões, né, nas grandes séries. E aí a gente reclama, pô, mas a Netflix não tem grandes séries, assim, aquela série tá na HBO, aquela série tá na Disney, aquela série tá na Apple. Só que a Netflix sabe muito bem escolher qual é o tipo de série que vai gerar assinatura marginal para ela, que vai gerar o consumo no dia a dia, a dependência do dia a dia. Tá? Então a gente achava, desde 2019, que ela ia ser consagrada como a player mais dominante de streaming e que ela conviveria com esses outros players. Só que foi um período muito duro, porque eles colocaram muito capital em conteúdo, então inflacionaram o processo de criação de conteúdo na indústria toda, e eles vieram com preços baixos, então foi mais difícil para a Netflix colocar preço nesse período, e tiraram o conteúdo da Netflix, então a Netflix teve que trabalhar mais com seus próprios conteúdos, de certa forma tornaram a proposta de valor um pouquinho mais difícil para a Netflix, e ela foi correr atrás com conteúdo próprio, mas o que eles estavam conseguindo entregar mesmo assim, os competidores, era ainda muito aquém do que a Netflix oferece. Então, você olhava para o portfólio de conteúdo da Disney, era predominantemente infantil, enquanto que a Netflix vai de todos os segmentos. Se olhava para a Apple, era um portfólio muito pequeno, com um interesse muito maior de agregar valor para o pacote dela de serviços, para o iPhone, para o hardware dela. E a HBO também tinha ótimas séries, mas também um volume muito pequeno. Quando veio 2022 e as taxas de juros subiram, o mercado todo começou a olhar para esses entrantes, e a Disney, por exemplo, todos deficitários com seus programas de streaming, e falou, vem cá, quando é que eu vou receber o dinheiro de volta? Porque com o dinheiro de graça, estava todo mundo investindo tranquilo, vamos embora. Quando o dinheiro começou a valer alguma coisa, começou um questionamento, vem cá, quando é que isso aqui vai dar lucro? Porque, por exemplo, no caso da Disney, ela ganha muito dinheiro ainda com o cabo, na TV a cabo. Ela licencia o seu conteúdo para TV a cabo e ganha dinheiro com margens altíssimas. Se você começa a despriorizar esse lado do negócio para priorizar o lado de streaming, e seu crescimento todo vem aqui, esse outro lado está decrescendo, porque o número de assinaturas de TV a cabo nos Estados Unidos só cai. E isso aqui não dá lucro e o negócio anterior dá lucro, você tem uma trajetória muito difícil para a empresa. E o mercado começou a cobrar uma resposta a isso. E a resposta é, vamos produzir menos conteúdo, vamos licenciar para a Netflix de volta e vamos aumentar os preços. Então, de repente, do ponto de vista relativo, a proposta de valor da Netflix ficou muito melhor. E aí, além disso, a Netflix, passando pela ressaca de Covid, decidiu que ela queria criar uma nova linha, um novo tier, né, de serviço com anúncios e mais barato, e viu, quer dizer, já tinha visto, mas decidiu lembrar todo mundo que ela tinha 100 milhões de usuários que assistiam, mas não pagavam. Então ela foi gentilmente cobrar esses usuários ao redor do mundo que pagassem alguma coisa, pelo menos, por estar assistindo o conteúdo dela. Você e com fazia isso, né? o volume de conteúdo, o volume de assinantes voltou a subir. E aí, por último, assim, só a questão por que cresce tanto, né? Porque, historicamente, a Netflix foi uma empresa que investia na frente do que ela ganhava. Ela queria criar uma base de conteúdo proprietária muito relevante, né, e diversa,
e ela tinha o dinheiro das assinaturas para fazer isso. Só que o mercado também permite ela se alavancar um pouco. Então ela investiu o mais rápido que ela pôde, sendo razoavelmente cautelosa, em termos de crescimento sua base, da sua base de conteúdo, vamos dizer assim. Então, a cada ano ela crescia o investimento em conteúdo e a cada ano ela ganhava mais dinheiro com assinaturas. O que a gente dizia era que em algum momento ia abrir uma boca de jacaré. O crescimento de conteúdo, de gasto de conteúdo ia desacelerar e o ganho com assinaturas ia continuar a crescer. E, de fato, a gente está passando por esse período agora. Quer dizer, o gasto de conteúdo estabilizou por volta de 17 bilhões de dólares ao ano. Talvez volte a crescer, mas numa taxa um pouco mais lenta. E o ganho com assinaturas continua a crescer. Então, é como se estivesse estilingando o lucro da empresa ao longo desses próximos anos. Dos últimos e dos próximos anos. Por isso que o crescimento é tão alto. E se eu puder fazer uma Vai lá. pergunta nesse caso, eu sei que não é laranja com laranja, né? Mas o caso do YouTube é bastante interessante nos Estados Unidos, que o share, né, de visualização, pelo menos nos Estados Unidos, é muito alta, né? Sim. Se eu não me engano, talvez até maior que a da Netflix, né? Sim. Vocês enxergam eles competindo diretamente? Por eyeballs, eu imagino que sim, né? Mas eu entendo que o conteúdo é bastante diferente, né? Mas atrapalha alguma coisa o case da Netflix? Eu não vejo atrapalhando. Eu vejo usos bem diferentes. Até o YouTube, desculpa, tentou fazer alguns conteúdos mais premium, como Cobra Kai, e não conseguiu emplacar. E até depois vendeu esse conteúdo para a Netflix. Acho que o nicho de consumo do YouTube, é sensacional, mas é outro nicho. Funciona muito melhor com anúncios, apesar das pessoas hoje pagarem para se livrarem dos anúncios. E o nicho da Netflix é conteúdo proprietário, mais histórias e não tanto demonstrações de produtos ou tem enormidade de tipos de conteúdo no YouTube, mas acho que a proposta de valor da Netflix é muito em torno de narrativas, enquanto que a proposta de valor do YouTube é tudo que você possa imaginar, só que muito mais ad-based do que assinaturas na Netflix. Óbvio que tudo na margem compete, mas acho que tem espaço para os dois. E aí, uma discussão boa é qual é o melhor modelo de cobrança. O YouTube, a beleza do YouTube é o fato de que, na sua maioria, é ad-based, apesar de estarem crescendo muito as assinaturas. Só que eles entregam muito desse valor para os criadores de conteúdo, que faz parte também é um dos segredos do sucesso do YouTube, né? O Instagram não paga nada, praticamente nada, para o criador de conteúdo. O YouTube paga mais da metade do que ele recebe do anunciante e de assinaturas para o criador de conteúdo. E com isso a máquina dele está girando. A Netflix ela tem mais liberdade entre o que ela está gastando pelo conteúdo e o que ela está cobrando de assinatura. No YouTube é muito mais fixo. Então são modelos diferentes, mas a gente gosta muito dos dois. Você falou sobre modelo, e uma pergunta que tem a ver com Netflix, mas saindo um pouco do case Netflix e falando de maneira mais geral. Tem aqueles modelos de negócio que se aproveitam dessa possibilidade de se alavancar para a criação de comunidade, igual o Netflix fez aí no começo dessa trajetória. Ou seja, você quer conseguir a base de usuários gigantesca e depois você se vira para monetizar esse troço, né? Certo. A gente vê modelos de negócio assim lá fora, tem vários casos. Aqui no Brasil, por exemplo, você poderia citar o Nubank, por exemplo, é mais escasso, mas tem também. E eu acho engraçado porque teve uma passagem que eu lembro que a diretoria antiga foi visitar a CIO do SoftBank para um confronto de ideias mesmo, porque o modelo de negócio da XP na época era uma coisa meio tipo lucro primeiro e depois a gente cresce, né? Ou seja, a saúde financeira em primeiro lugar. E esse outro modelo de negócio, e é os modelos de negócio que o SoftBank inclusive gosta de investir, vamos crescer muito e depois a gente resolve como é que ganha dinheiro. Sim. E ela ficou batendo o pé falando assim, não, esse modelo de negócio assim é melhor para mim, de criação de comunidade primeiro e depois monetizar. Como que você enxerga isso? Eu tô muito cuidado com isso. Porque você pode separar até, de forma simplificada, a nossa carteira em dois tipos de empresas, tá? Tem um tipo de empresa que são as empresas que têm se beneficiam de efeitos de rede, isso lá fora, tá? E um outro tipo de empresa que são empresas que reempregam capital muito bem e durante muito tempo. A gente pode depois entrar nesse grupo aqui. Mas se você olhar
as empresas que se beneficiam de efeitos de rede, você tem inúmeros tipos, tá? Você pode ter empresas de propaganda, como o Facebook, Meta e Google, e com o YouTube. Você pode ter empresas financeiras, como Visa e Mastercard. Você tem diversos tipos... você pode ter hardware e software, como Apple, Microsoft. São negócios de diferentes tipos que têm algum benefício por estarem no meio de uma rede, seja de desenvolvedores de software e usuários de software, de anunciantes e consumidores de conteúdo, criadores de conteúdo e consumidores de conteúdo. Quando você está no meio da rede, é muito difícil te tirar. Então, se você olha o que aconteceu, por exemplo, da Meta com o TikTok, de repente, o TikTok conseguiu criar uma outra rede muito poderosa que estava com uma nova forma de consumo de conteúdo extremamente engajante. A Meta falou, cara, eu preciso reagir a isso, porque isso aqui é cocaína e, sei lá, eu tenho uma maconha. Eu preciso fazer um negócio mais potente. E para ele fazer isso, o que ele tem quando ele tem a rede? Ele tem tempo. Porque demora para as pessoas saírem desse ciclo aqui e entrarem no outro a ponto dele murchar completamente. Então ele tem tempo de reagir, criar a cocaína dele, o modelo dele de viralização, de vício em conteúdo. Sim. Com o Reels. E com isso conseguiu hoje reorganizar sua trajetória de crescimento. Tá? Então, Network Effect gera, em um aspecto, tempo competitivo, você consegue reagir competitivamente, e muitas vezes gera também, pela impossibilidade de entrada de competidores, por exemplo, na App Store da Apple. Por que só existe Android e iOS hoje em dia, smartphone? Android e iPhone? Porque é impossível você criar um novo sistema operacional sem ter os aplicativos. A partir do momento que você cria um novo sistema operacional, fiz o meu celular novo aqui com um novo sistema operacional, você vai falar, tá, e os aplicativos? Puta, então, eu consegui 100 aqui, caras que resolveram vir comigo. Mas, cara, não vai ter os que você quer. Então, rapidamente morre. Então, você tem duas redes que conseguiram sobreviver, que é a App Store e Google Play com Android. Quando você tem isso, você tem um poder de monopólio gigantesco. Então, a Apple cobra, dependendo do tipo do aplicativo, 30% ou 15% pela venda do aplicativo ou do serviço dentro do aplicativo. É uma montanha de dinheiro. Hoje em dia, o crescimento de serviços é mais importante para a geração de caixa da Apple do que a venda dos aparelhos em si. Então, isso é muito poderoso. E a única forma de você sair disso é você, muitas vezes, pela regulação. Está começando uma pancadaria na Europa hoje, com novas regulações, justamente para tentar diminuir o poder dessas empresas com as suas redes. Tá? Porque, às vezes, quando você tem uma rede, você também consegue enfiar um novo produto, uma nova funcionalidade que um competidor colocou já no seu próprio produto, mas aproveitando a sua rede inteira. Então você mata o competidor muito rápido. Enfim, você tem várias vantagens quando você tem a rede. Só que criar a rede é muito difícil e está todo mundo sempre querendo criar uma rede. E você precisa, às vezes, ou de tempo, tá? Você criou algo que ninguém deu muita bola durante muito tempo para competir e tentar matar. Eu acho que o TikTok foi um caso desse. Quer dizer, era uma rede muito interessante, funcional, e a Meta demorou muito para reconhecer que aquilo ali era uma ameaça de fato e que ela precisava atuar contra aquela ameaça. Acho que por muito tempo viu como um produto diferente, curioso, mas não uma ameaça tão relevante. E depois teve que correr atrás do prejuízo. No caso do Snap, né, do Snapchat, eles foram muito mais rápidos e conseguiram matar a ameaça super rápido, com os stories. Então, esse processo de pagar muito na frente para criar a rede, eu acho muito perigoso, porque formar a rede é muito difícil, e se você não formou, você não tem nada. Tipo, se você gastou todo esse caminhão de dinheiro e você não tem a rede, você não criou nada. Então o valor do teu investimento pode ir para zero. E ao mesmo tempo, quando você tem a rede, com essas empresas maravilhosas que a gente estava falando, muitas vezes elas são dadas como mortas. Que é uma das coisas interessantes do mercado americano também, que o mercado americano
tem ondas de narrativa muito poderosas. Às vezes as pessoas estão muito empolgadas com o futuro das empresas e às vezes muito pessimistas. Então, com o Google recentemente, as pessoas acharam, não, perdeu, AI acabou, começaram a vender a ação a 16 vezes lucro e a gente aumentou a nossa exposição bastante. A Meta chegou a negociar abaixo de 10 vezes lucro. A Apple chegou a negociar abaixo de 5 vezes o fluxo de caixa livre anos atrás. Então, acho que o trabalho do investidor, nosso trabalho ali, né, nos Estados Unidos é identificar muito bem essas fortalezas e por que elas existem e ter muita firmeza de como elas funcionam, para nos momentos em que essas narrativas muito negativas aparecem, a gente consiga diagnosticar se aquilo ali é uma oportunidade ou se é uma armadilha porque vai desmontar mesmo. E isso você precisa primeiro focar durante muito tempo com a mesma empresa, porque você realmente precisa entender como é que ela funciona, como é que aquela rede funciona muitas vezes e quais são as forças contra os competidores. Só que é muito legal isso nos Estados Unidos porque esses negócios andam muito rápido e os ruídos aparecem o tempo inteiro. Então você pode ter muitas oportunidades ao longo do tempo. Que aula. Mas tem aquele outro bloco de negócios, né? Que você falou que dá para separar em dois, né? E aí aqui a perspectiva já muda completamente. Aqui são empresas que encontraram algum filão de reinvestimento de capital em taxas muito altas. E também tem de diferentes tipos, tá? Então eu vou te dar um exemplo que é a TransDigm. A TransDigm é uma empresa que compra fabricantes de peças de avião. Então pensa num avião. Cara, você criou lá o 737. Cara, cada 737 vai voar por uns 20, 30 anos. Só que o programa do 737 pode durar décadas. E as peças que vão entrar no 737 são cruciais para que o avião não caia. Então existe todo um processo de regulação de quais peças podem entrar dentro do avião, de peças de reposição. A Boeing, obviamente, tem que certificar todos esses fabricantes, mas a FAA americana também tem que certificar esses fabricantes. E esse processo é custoso. Então a maioria das peças de avião não tem muitos fabricantes. De certa maneira também, na prática, o que acaba acontecendo é que esses aviões, essas frotas de aviões, se tornam consumidores cativos dessas peças. Porque o avião precisa fazer uma manutenção preventiva, muito diferente de carro, né, que é uma manutenção corretiva, porque se você não fizer, pode cair e matar um monte de gente. Então, se você tem um portfólio de peças de avião que são pertinentes para esses fabricantes, ao longo do tempo você pode se ver vendendo de forma muito previsível os seus produtos. A TransDigm ela é monopolista de 80% das peças que ela vende. E o que ela faz é que ela fica de olho para ver quais são os outros fabricantes de peça de avião, e não é a turbina. Ela gosta assim do cinto de segurança, do tubo do banheiro, da descarga do banheiro. Ela gosta de coisas que não sejam muito relevantes para o custo do avião, mas sejam fundamentais para o avião decolar. E que foram certificadas, portanto tenham passado por esse processo de certificação e que também sejam de um valor relativamente baixo, suficiente para que um competidor não queira passar por todo o trabalho de certificação para competir com ela. E tem milhares de fabricantes dessas peças ao redor do mundo que estão ali, cada um produzindo a sua rebimboca da parafuseta. Eles mantêm relacionamentos com essas empresas e em determinado momento o fundador resolve vender, ou às vezes elas são parte de um grande conglomerado que está querendo fazer uma simplificação, vende para ela. Ela compra, otimiza a estrutura produtiva, otimiza os custos, geralmente começa um processo de precificação um pouco mais agressivo e o retorno sobre isso é colossal. Então a empresa tem um crescimento de lucro por ação acima de 20% ao ano há muitos anos e tem um mercado assim, potencial ainda gigante, de muitas aquisições a fazer. Então isso... Desculpa. Não, o Pedro então, pode terminar. Não, assim, essa empresa no campo da aviação, mas eu ia entrar no campo do software. Não sei se você queria fazer pergunta. A do software também vai fazer sentido porque eu vou falar, né? Porque você deu oportunidade para fazer uma pergunta que eu queria fazer das empresas que são serial acquirers, né? Que compram várias empresas, né? Acho que a TransDigm entra nisso, né? Sim. A próxima que você vai falar, eu tenho certeza que entra também. Sim. Né? Vocês também já investiram em Danaher em algum momento, ou o Thermo Fisher, que também faz investe, parte sim. desse segmento, né? Então, acho que depois, né, se você puder falar também como é que vocês analisam as empresas que fazem muito M&A, né? Porque é sempre difícil, né? Porque às vezes é tão pequeno o negócio que eles não falam exatamente, né, qual
resultado que a empresa dá, né? E ao longo do tempo é difícil você ter a conta, né, ali bem feita, né? Mas de qualquer forma, como é que vocês analisam, se vocês buscam esse tipo de empresa também, ou é por acaso o negócio é muito bom e por acaso está dentro de um contexto maior, né, de empresas que fazem M&A? A gente gosta muito de empresas que tenham essa capacidade longa de reinvestimento de capital. E, de fato, essas serial acquirers que você chamou, essas aquisitoras, compradoras em série, é quase como aquele processo da Amazon, né? Se você gostou disso, talvez você goste disso também. Então, a gente vai buscando, meio que conhecendo uma por conta da outra. E a outra que eu ia falar é a Constellation Software, que é uma empresa canadense que coleciona software vertical. Empresinhas de software vertical. Ela tem mais de 1.000, ou por volta de 1.000, empresinhas de software que fazem software vertical. O que é o software vertical? É o software para gestão de um negócio muito específico. Então, o software para gerir uma borracharia, o software para gerir uma igreja, o software para gerir, sei lá, uma padaria. É um software muito específico para uma determinada função. E geralmente são empresas que saturaram seus mercados locais, então conseguiram numa cidade ou até num estado ou num país pegar, vamos supor, todas as padarias daquele lugar, mas ainda assim, a partir dali, depois de criar esse mini monopólio, não tem muito crescimento. Então você pode passar 10, 15, 20 anos construindo esse negócio e a partir daí é isso, porque num outro país, outra empresa fez isso também e você não vai conseguir crescer indefinidamente. O que a Constellation faz? Ela aproveita esse processo de saturação, digamos assim, e até envelhecimento dos fundadores e processo de mudança de vida dos fundadores para comprar esses negócios. Eles mantêm relacionamentos com centenas dessas empresas ao redor do mundo, até mais do que centenas, e compram quando a pessoa está pronta para vender. E as vendas geralmente são feitas em patamares de preço muito baixos, por volta de uma vez receita, e depois que você tira assim, custos que são simples assim, da operação, como custo de manutenção financeira da operação, da equipe financeira que ele mesmo oferece, você está falando de 5, 6 vezes o lucro. Então é uma compra que por si só já gera retorno, o yield da compra é muito alto. Então, vamos supor, se você está comprando um ativo que já está te dando 20% de retorno sobre o que você está pagando, mesmo que ele não cresça, você já está fazendo um tremendo do investimento. Então, essa empresa no último ano comprou por volta de 100 empresas e tem feito isso há muitos anos. Acho que nos últimos 9 anos cresceu o lucro por ação também 21 ou 22% ao ano. Tá? Como é que a gente avalia? Principalmente a cultura. Você tem que entender todo o processo de decisão que acontece para determinar o nicho que está sendo atacado, como é que você trata a empresa que você compra. As melhores dessas empresas, ou muitas das melhores, elas se dizem descentralizadas. Elas não interferem no negócio da empresa. E elas muitas vezes conseguem comprar a empresa mantendo o vendedor tocando a empresa lá embaixo. O cara, 60%, 70% dos casos, o cara que é apaixonado pelo seu bebê ali, está vendendo a empresa, mas ele continua tocando a empresa. Porque é a vida dele, o cara não conhece outra vida, ele gosta de fazer aquilo. Ele vai participar agora de uma empresa maior, ele vai ter vários benefícios por isso, vai conseguir interagir com vários outros executivos que vão ajudar ele a operar o negócio. Ele vai, obviamente, ser remunerado por isso, mas ele vai manter aquele negócio rodando como ele sempre rodou. Não vai ser um negócio que vai ser completamente incorporado numa uma nave-mãe e vai perder sua característica e vai deixar os clientes chateados e, portanto, vão perder clientes. Eles tentam manter as coisas muito bem organizadas e muito fiéis à autenticidade original dos negócios. Eles nem mudam o nome dos negócios, por exemplo. Então, a cultura de como fazer isso é essencial. Como é que você lida com essas pessoas? Né? Você vai ter alguém que vai interagir com esse fundador. Como é que você lida com esse cara? Como é que você selecionou esse cara em primeiro lugar? Quanto que você paga? Qual é essa disciplina de preço? Porque volta e meia surge uma moda em torno desses serial acquirers. E aí você começa a negociar 40 vezes lucro. Bom, se eu estou negociando a 40 vezes lucro, se eu fizer uma aquisição a 20 vezes lucro, ou a 30 vezes lucro, eu estou gerando valor.
Só que aí você começa a fazer aquisição cara, você começa a fazer aquisição maior. Essas empresinhas que eles compram, geralmente são empresinhas de 5 milhões de dólares de receita, 10 milhões, não são empresas grandes. Se você começar a aumentar o tamanho da empresa, você aumenta a complexidade de tocar os negócios e você tem que pagar mais. E aí você não está mais gerando yield desde o início. Você está gerando yield porque você está fazendo uma arbitragem de múltiplo. Aí começa a mudar a natureza do negócio. Então a gente toma muito cuidado para entender a disciplina de aquisição desses negócios ao longo do tempo também. E tem tudo a ver com essa caixinha que a gente estava falando do emprego de capital, né? Exatamente. Mas não são todas que são compradoras de outros negócios, né? Geralmente são empresas. Você tem negócios, por exemplo, até aqui no Brasil. Sabe? Eu acho que a Localiza tem um privilégio ao comprar carros e empregar o seu capital de ter um rendimento sobre esse capital muito melhor do que seus concorrentes. Faz parte da beleza do modelo de negócios. Mas geralmente quando a gente está falando desses serial acquirers, são empresas que estão comprando um mesmo tipo de negócio repetidas vezes. E sempre um negócio diferente. São várias empresinhas que vão sendo compradas ao longo do tempo. A Danaher e a Thermo Fisher, elas são empresas de equipamentos de saúde, para fabricação de medicamentos, geralmente, e geralmente medicamentos biológicos. Em grande parte, tem outros negócios também. Mas elas não são tão programáticas na sua aquisição. Eu vejo elas mais como empresas que estão construindo um portfólio de serviços e produtos, e de criação de produtos, com essa disciplina de M&A que elas conseguiram executar ao longo de muitas décadas muito bem. Tá? Mas eu acho que é uma outra natureza, não é tão repetitiva quanto a natureza da Constellation ou da TransDigm. Porque esse negócio, eu gostei que você falou dessa questão da cultura, porque eu tava falando disso outro dia com um investidor que geralmente, e até, né, eu acabo tentando estressar o cenário e falando com gente diferente, então eu também converso muito com gente de boutique de M&A, né? E a turma geralmente me fala do tipo, cara, o negócio geralmente é melhor para quem tá vendendo. Pois por você aí, tem que né? tomar muito cuidado. A gente tem explorado algumas empresas que fazem isso na Suécia. E tem várias empresas pequenas, algumas que têm mais de 100 anos de história fazendo isso muito bem. Algumas do setor industrial, outras do setor de software. Só que você tem que ser muito cuidadoso de entender a real cultura da empresa. Porque você pode fazer você pode executar essa estratégia sem entendê-la perfeitamente ou sendo agressivo demais e destruir muito dinheiro comprando negócios ruins, grandes demais, mal tocados, achando que lá na frente você vai conseguir ter um bom resultado, mas isso acaba se transformando num pesadelo. Por exemplo, você só consegue delegar a tocada da empresa que você adquiriu para o management que já estava lá, se o management está tocando bem aquele negócio e se o negócio é bom. Se você descobriu que você comprou um negócio que não está indo tão bem, que está piorando a cada dia, o que você vai querer fazer? Você vai querer interferir no negócio. Só que agora você vai ter que tirar tempo do teu management, da tua equipe, para interferir naquele negócio. Só que você não conhece tão bem daquele negócio quanto o vendedor e quanto a gestão atual. Então começa a virar uma bola de neve de problemas em que esse modelo, que poderia ser um contínuo gerador de valor, se transforma num destruidor de valor. Então por isso que a cultura é essencial. E para você entender a cultura, você tem que falar com muita gente que está na empresa, que participou da empresa ao longo do tempo. Que é uma das partes mais legais do trabalho também, você realmente conhecer os negócios. E tem um case de vocês que vocês investem em Brasil, no caso, que é Itaú, Sim. né? Você acha que entra dentro dessa caixinha dos bons empregadores de capital e é por isso que vocês investem? Não, historicamente, a disciplina de alocação de capital do Itaú foi fenomenal. A gente investe no Itaú desde a década de 90, acho que em grande parte por isso, porque a capacidade do banco de reempregar capital, até com as aquisições que fez ao longo do tempo, foi incrível. E eu lembro do Setúbal falando, né? Não me venha com uma aquisição estratégica. A aquisição tem que fazer sentido no papel. Eu quero ver qual é a conta que você está fazendo para essa aquisição fazer sentido. Então, eu acho que o banco é fenomenal nisso. E eu acho que, análogo à Google, eu acho que por conta de todos os medos de Nubank, negocia num patamar de múltiplo muito baixo, que vai permitir que o crescimento da lucratividade do negócio empurre o preço das ações ao longo do tempo
e tá tão barato que você recebe um yield muito bom também, já de cara, segurando as ações. Pechinchas. Vamos falar. Agora, você tinha uma outra muito boa para fazer de Airbnb. Vamos falar de Airbnb, então. Trazer o nosso amigo, né? Brian. Então, Airbnb, acho que poucas pessoas sabem que o Booking, né, .com tá entrando nesse negócio do Airbnb, né? Certo. De aluguéis alternativos, que acho que é a nomenclatura que as pessoas dão a esse tipo de estadia, né? Em residências de outras Não, a pessoas. nomenclatura que as pessoas dão é Airbnb. Pode isso ser. mesmo. Mas acho que é interessante a gente falar sobre Airbnb, né? Que vocês investem, gostam, né? E o caso do Airbnb, eu vejo que, acho que Nova York e Barcelona já estão começando a não deixar, né, short-term rentals, Aham. né? Não sei quanto isso impacta efetivamente o caso do Airbnb, né? E também fala das diferenças do Booking, né? O que vocês estão vendo, né? O Booking está entrando no negócio do Airbnb. Dá para o Airbnb possivelmente entrar no negócio do Booking? Vocês enxergam isso como uma oportunidade futura, né? Como é que você enxerga? Assim, o Airbnb ele tem algumas qualidades que a gente acha excepcionais. Uma delas é o efeito de rede, né, que a gente estava falando. O cara conseguiu convencer 4 milhões de proprietários de imóveis a abrirem seus imóveis para estranhos. Como é que o cara conseguiu fazer isso com 4 milhões de pessoas? 70% das listagens no Airbnb são exclusivas do Airbnb. Então, o Booking e a VRBO, elas vêm chegando atrás, mas pegando um pouco do que já tem do Airbnb, e geralmente os proprietários que são mais profissionais, são aqueles que têm muitas propriedades, que até para Booking é mais simples de gerenciar. Os incentivos, você já está falando business com as pessoas, né? No caso do Airbnb, você está falando muito com indivíduos, né? Você tem muitos dos proprietários no Airbnb que tem uma propriedade lá dentro. Acho que, se não me engano, são 40%. É muita gente que só tem uma propriedade. E o Airbnb criou uma inteligência de como lidar com essa pessoa, como explicar para essa pessoa como é que coloca o imóvel dentro da plataforma, tira boas fotos e como é que faz atendimento ao cliente. Tudo isso o Airbnb passou toda a sua história aprendendo e aperfeiçoando como fazer. Então eu vejo o Booking ele entrando muito mais pelo lado profissional e não conseguindo tirar do Airbnb essa fortaleza de ser o verbo, né? Vou Airbnb, isso acontece muito lá fora, né? Vou Airbnb a minha propriedade, porque aí você vai alugar sua propriedade dentro do Airbnb. E isso é muito difícil de tirar, tá? Acho que o Booking é muito forte em hotéis e tem tentado pegar na margem esse filão dos aluguéis de temporada para competir marginalmente com o Airbnb, mas eu não vejo como uma ameaça. Eu também não vejo que o Airbnb tenha tanta liberdade assim de atacar o Booking para outro lado, porque ele vai tomar muito cuidado sempre para não descaracterizar a plataforma. Ele tem ido por um outro caminho, que é de tornar a plataforma cada vez mais única, né? Não sei se vocês viram o lançamento do Icons, né? Que são experiências de hospedagem em propriedades ultra especiais. Então você tem a mansão do X-Men, você tem a casa do Up. Aí a casa do Up tem as bolas do filme Up da Disney, tem as bolas e tem um guindaste para levantar a casa. Então eles estão fazendo isso como uma forma de melhorar, como uma forma de marketing em grande aspecto, barato, frente ao que o Booking faz, que é basicamente entregar metade do seu lucro operacional para o Google para conseguir chegar nos clientes, tá? Então, o 90% das reservas feitas no Airbnb são orgânicas. Você entrou no aplicativo, você entrou no site e você simplesmente reservou. Só 10% são contratadas via Google e afins. Então, é um modelo muito mais limpo, na nossa opinião. E ele tem uma outra beleza muito incrível, que é ele recebe o dinheiro da reserva no momento em que você fecha a reserva e ele só paga o proprietário no momento do primeiro dia do check-in. E então ele, na média, ele fica com um mês e meio de float. E isso faz com que
ele tenha uma geração de fluxo de caixa que seja por volta de 1,4 vezes o lucro dele ao longo do tempo. Então, essa é uma empresa que, quando cresce, ela cospe de fluxo de caixa livre mais até do que o lucro. Não é que ela tem que pegar uma parte do lucro e reinvestir para continuar crescendo. Não, ela gera 40% a mais do que o lucro em caixa enquanto ela está crescendo, porque ela recebe o dinheiro antes do que ela paga para os proprietários. Doideira. É uma doideira. É incrível. Daqui a pouco o Brian vai investir em ação. Quero ver. Como tá dinheiro. Isso é uma coisa que eu gosto muito também no Airbnb, é que você tem um fundador novo, pô, faca no dente, apaixonado, completamente apaixonado, querendo fazer um produto extremamente refinado. Ele passou os últimos 2, 3 anos focando no core, que eles chamam, focando no produto principal, para tornar o produto mais interessante. Ele olha a oportunidade de substituir o hotel com a propriedade dos proprietários pulverizados, né? Só que para isso acontecer, você tem que tornar a experiência toda muito mais previsível, né? Hoje em dia, você pensa em entrar num hotel, você pensa, cara, vai ter alguém lá para me receber, o quarto vai estar limpinho, tudo é previsível e organizado. Você pensa no Airbnb, você pensa, onde é que eu vou pegar a chave? Eu tenho que falar com o proprietário, como é que vai funcionar? Ele está querendo tornar esse processo cada vez mais simplificado, cada vez mais organizado e padronizado, para que você não tenha surpresas no Airbnb. Então, eu acho que tem muito chão ainda de melhora no produto e eu fico muito feliz de ter o fundador e um fundador tão brilhante quanto o Chesky para impulsionar a empresa para frente. Mas eles iniciaram alguma iniciativa para esse sentido, de tentar tornar a experiência mais previsível como de um hotel, por exemplo? Eles estão fazendo uma série de melhorias no aplicativo para tornar o processo mais previsível, mais simples para os proprietários. E estão também criando parcerias entre os próprios proprietários. Muitas vezes você tem proprietários que são iniciantes e eles não sabem muito bem ainda quais são os meandros ali da plataforma, como receber o cliente. E aí você cria a figura do... Primeiro você pode falar com um proprietário medalhão, digamos assim, muito experiente, por dentro da plataforma que eles indicam, então isso já te ajuda. E se você for realmente iniciante e estiver realmente amedrontado, você pode contratar um co-host, que é você pagar uma parte dos seus lucros, né, ou suas receitas do aluguel, para um host experiente que vai te ajudar em todo o processo. Ele pode até tocar o processo inteiro, quase que você entregar a propriedade para um outro host fazer para você. E aí eles fazem outras otimizações também. Por exemplo, eles fizeram uma otimização que é, você é um novo cliente, você vai se hospedar pela primeira vez no Airbnb, beleza, eu vou só disponibilizar para você, os melhores Airbnbs que eu tenho certeza que você vai ter uma boa experiência. Para ter certeza que o cara, na primeira vez, já vai ter uma boa experiência. Então, ele limita as suas opções, meio que sem você perceber, para que você só caia em ótimas alternativas que vão dar certo. E ele também está criando formas de comunicar para os usuários, que são os favoritos dos hóspedes, né? Que é comunicar para o usuário, cara, esse aqui vai dar certo. Se você já é um usuário frequente, você já foi muitas vezes no Airbnb, você quer experimentar algo novo, você vai eventualmente fora desse grupo. Mas se você quer alguma coisa mais garantida, você vai lá nas listagens que tem as folhinhas assim. Superhost. Superhost, favorito dos hóspedes, e você certamente vai ter uma boa experiência. E regulação? Então, a regulação está acontecendo há muitos anos. E o que a gente vê é que o Airbnb foi muito esperto em entender que as comunidades, as cidades são parte do ecossistema dele. Não são inimigos. Eles precisam fazer com que esses caras... São stakeholders. Eles têm que estar felizes com o Airbnb. Então, eles sempre engajaram, há muitos anos, engajam muito com as cidades, que, obviamente, também estão sujeitas aos lobbies dos hotéis. E eu acho que, na sua vasta maioria, isso tem dado muito certo. Você cria determinadas limitações para o volume de aluguéis que você pode ter numa mesma propriedade por ano, e você, às vezes, tem que fazer o registro da sua propriedade, você tem que avisar para a cidade que você é um desses proprietários que querem alugar para curta temporada, mas a maioria das cidades, a vasta maioria das cidades,
criou essas regras sem que isso afetasse o modelo de negócio do Airbnb. Acho que no caso de Nova York, por exemplo, é um caso mais emblemático, que até a própria empresa tem um passado um pouco mais conturbado com a cidade, por erros até de execução, acho que deles, acho que foram agressivos demais em determinados momentos, e aí eu acho que os hotéis conseguiram falar mais alto e limitaram. Só que, se eu não me engano, o impacto de Nova York foi 0,5%. São mais de 100 mil cidades, é muito pulverizado. Então eu não vejo isso se transformando num grande problema para a empresa. Agora, ô Luquinhas, você me mandou uma mensagem lá todo animado pra falar da Taylor Swift e Adoro. tal. Acho que era uma boa entrar nesse assunto, hein? Pode tocar. Cara, a gente... É engraçado até porque a última vez que o Rui esteve aqui, teve um corte que viralizou, que era ele falando de Taylor, porque a filha é fã e ele é um puta especialista no assunto, assim, a gente ficou em choque. E até a gente tem um especialista no time, que é o Nando, né? Ele podia vir fazer aqui a pergunta no meu lugar. Mas, bom, a gente colocou um dos CEOs ali, Universal Music, e eu acho que pra gente abrir esse assunto, já que a gente falou bastante de IA, de efeito de rede e tudo mais, eu acho que esse assunto é interessante, porque a inteligência artificial, já tem gente que diz que tem um malefício nesse negócio, que é fazer com que as pessoas comecem a duvidar do conteúdo, da veracidade. Independente de qual seja, se é um vídeo, se é uma notícia, né? Ou até se é música. A gente até viu várias trends no TikTok, Reels, etc., de gente fazendo releituras de músicas com voz de outros artistas, né? E é idêntico, é bizarro. Uhum. Eu queria começar essa discussão te perguntando se você acredita que a inteligência artificial pode ser uma eventual ameaça, até para disruptar esse segmento da música. A gente discute muito isso, tá? E eu acho que isso foi o que deu a oportunidade da gente montar uma posição em Universal Music, tá? Essa coisa dos falsos perdedores. Falso vendedor, né? Mais um. E o que a gente acha sobre esse ponto? O processo de produção de música há muitos anos tem se tornado cada vez mais simples. Cada vez mais você tem ferramentas que tornam a criação de música cada vez mais fácil. Acho que a inteligência artificial, ela de certa maneira é o último passo em que você escreve o que você quer e sai uma música do outro lado. Então, o que é o resultado mais óbvio disso? É que o volume de música sendo criada vai aumentar colossalmente, né? Porque vai ser tão fácil fazer música que o volume de música criada vai se aumentar colossalmente. Então, como é que você vai ser ouvido se tem tanta música? Eu acho que é aí que entram as gravadoras, tá? As gravadoras, elas têm, por exemplo, hoje em dia as gravadoras fazem 2% do conteúdo listado dentro do Spotify. Só que são responsáveis por 95% de tudo que é ouvido. Por que isso? Elas não vencem porque elas têm a maioria do conteúdo. Elas vencem porque elas têm o conteúdo pertinente, porque elas sabem fazer o marketing do conteúdo e elas sabem distribuir o conteúdo. E sabem negociar com essas plataformas muito bem também. Você estava falando da Taylor Swift. Imagina um serviço de música hoje que não tem a Taylor Swift. Não sai do chão, né? Então, para você ter a Taylor Swift, você tem que negociar com a Universal. A Apple teve esse problema lá atrás, né? Ficou uma época sem ela. Pois é. É uma briga dura. E as expectativas são diferentes, né? Você tem a expectativa no serviço de música que você vai encontrar todo o catálogo de música disponível em qualquer serviço que você assinar. Então, se você assinar o Spotify, você quer todas as músicas, que tem todos os artistas que você conhece, você quer que estejam ali. Não, no vídeo não. Pô, se não tiver o Game of Thrones no Netflix, é normal, mas não na música. E isso é uma coisa muito importante, porque faz com que cada gravadora seja essencial para essas empresas. E isso faz com que de cada $10 que você paga para o Spotify, 7 vão para as gravadoras, tá? Então as gravadoras, essencialmente, são as grandes beneficiárias do crescimento do streaming. O que elas estão fazendo com AI? Elas estão tentando fazer com que a AI seja uma ferramenta que potencialize artistas. Para isso, ela está licenciando o conteúdo para que modelos sejam treinados em cima desse conteúdo e possam potencializar a criação artística
dos artistas delas. Agora, obviamente que você está tendo uma briga de pessoas que estão achando que é justo, é fair use você pegar conteúdo das próprias gravadoras e criar modelos de inteligência artificial em cima disso e fazer músicas que se parecem muito com artistas. Até agora, a Universal tem conseguido a parceria do YouTube, do Spotify e de vários outros desses distribuidores de conteúdo para derrubar esse tipo de conteúdo como sendo um conteúdo não autêntico, como sendo um conteúdo de cópia. Eu acho que isso é uma discussão que ainda vai rolar por muito tempo. Eu acredito no caminho produtivo, em que você não destrua a vida dos artistas, você realmente recompense os artistas que estão criando os insumos para aquela inteligência artificial funcionar e criar um conteúdo realmente de qualidade. E aí eu acho que a gente volta para a questão do funil, né? Como é que você vai diferenciar conteúdo se se existe uma criação infinita de conteúdo? Acho que você vai continuar a precisar das gravadoras ou de uma boa forma de distribuição para conseguir determinar quais são os conteúdos pertinentes. E será que as pessoas gostam de apenas sons ou as pessoas gostam de personalidades como a Taylor Swift que representam alguma coisa para elas quando elas assistem aquele artista? Será que elas gostam de artistas sem face, entendeu? Será que quão longe isso vai? Então acho que tem várias discussões interessantes e a gente acha que a Universal está muito bem posicionada para continuar a capturar o crescimento do streaming, que ainda está muito underpenetrado no mundo. Acho que só 11% da população mundial tem um serviço de streaming de música. E continuar a capturar também o processo de aumento de preço desses serviços, que está só começando. O streaming de música, o consumo de música é de longe o conteúdo mais barato de consumir no mundo. É muito mais barato que qualquer outro tipo de conteúdo por hora consumida. Então acho que existe um longo processo ainda de aumento de preço que essas gravadoras vão se beneficiar também. Mas a gente viu a polêmica do Taylor Version lá, né? Que foi basicamente a Taylor relançando as músicas dela e a gravadora basicamente não bebendo dessa fonte. Como que fica a dependência dessas gravadoras como a Universal com esses grandes artistas? Como é que vocês veem isso? Eles conseguem negociar, porque tem várias formas de você licenciar o conteúdo. Uma coisa é a gravação em si. Tá. Outra coisa é a performance do conteúdo. Outra coisa é a letra do conteúdo. O que mudou no Taylor Version é que partes que a gravadora continua ainda monetizando daquilo, com a Taylor capturando mais desse processo. Quando você tem um artista tão poderoso como a Taylor, ele tem poder de barganha para negociar com a gravadora termos melhores ao longo do tempo. Mesmo que não valha para o conteúdo passado, você pode fazer algo radical como a Taylor fez, que é regravar o conteúdo. Assim, é a primeira vez que eu vi isso sendo feito. Mas tem... acho que a beleza da Universal está no universo médio de artistas que têm audiência, mas que precisam da distribuição de uma boa gravadora, e é aí que ela vai monetizar, porque esses artistas não têm esse poder de barganha para conseguir fazer esse tipo de virada em cima da gravadora ao longo do tempo. Então a Universal ela tem que fazer um jogo de portfólio muito bem pensado para aceitar e negociar esse tipo de situação como a Taylor Swift, continuar investindo nos grandes artistas que estão crescendo e que vão ser grandes artistas, ou os pequenos artistas que estão crescendo e vão ser grandes artistas no futuro, e manter um grosso do portfólio ali de artistas que são muito ouvidos e são muito relevantes, que ela tem termos mais equilibrados e rentáveis. Uma das grandes belezas desse negócio é que você ouve muitas vezes a mesma música. Então 80% do lucro nas nossas estimativas da Universal está no catálogo. Então não é só do artista novo que você tá ganhando dinheiro, você está ganhando dinheiro do que foi gravado lá atrás, que é maravilhoso para o negócio também. Agora, tem um ponto aí que você falou, um número interessante, você falou de cada $10, 7 ficam para as gravadoras, Isso. né? Esses números aí não estão meio desbalanceados, assim, pro lado da gravadora? Não tem algum momento, talvez a plataforma de streaming não pode colocar, já que ela teve um papel tão importante em salvar a indústria da música, será que ela não pode colocar as gravadoras no corner e tentar mudar um pouco essa distribuição?
Elas tentam, tá? Só que o problema é justamente esse. Se você tem os artistas, são só 3 com 70% do mercado. Até dá um passo atrás, né? A indústria da música passou por um inverno tenebroso a partir do Napster, né? Quando o Napster foi lançado em 99, essa era uma indústria de distribuição via CDs. Então você ia numa loja, você comprava um hardware, uma bolacha de CD, você botava no seu CD player e você ouvia. Então você gastava dinheiro com cada CD que você comprava e de repente surgiu o Napster para você distribuir música pirata por computador pela internet gratuitamente. A pirataria explodiu. E aí daí surgiu o iTunes e de 99 para 2014 o lucro da indústria caiu pela metade. Só que esse processo permitiu uma onda de consolidação que eu acho que não teria sido possível se não fosse esse inverno. Porque a Universal Music hoje, por exemplo, tem 30%, 40% do mercado de música. Ela é muito relevante dentro do mercado de música. De 2014 para cá, os lucros começaram a se recuperar, as receitas começaram a se recuperar, e em 2021 atingiram o patamar de 99%. Só que do ponto de vista, em termos reais, ainda são 40% abaixo. Então você tem um processo ainda de captura de valor pela indústria toda que eu acho que está muito atrasado e está acontecendo. Só que você tem essa premissa que é uma premissa básica de cada serviço de streaming, que você quer que todos os artistas estejam lá. Se você não tem um artista relevante, seu serviço de streaming vai ter um problema muito grande para sair do chão. Então, o que acontece é que essas empresas tentam negociar, mas não têm conseguido termos muito melhores. O que elas têm feito é aumentado seus preços, têm conseguido aumentar suas margens ao longo do tempo, diluindo custos também, mas realmente fica difícil quando você tem todos os artistas na mão das gravadoras. Perfeito, perfeito. Tem mais perguntas aí, Luquinhas? Tenho mais uma só. Manda. Opa, Mastercard e Visa. tá. Vocês têm as duas? A gente tem as duas. Por que ter as duas? Quais são as diferenças? Pouca diferença. Eu acho que a Mastercard é uma empresa que tem crescido mais rápido, a Visa não tão rápido, só que você é compensado com isso pelo preço. A gente acabou ficando com as duas porque elas são duas empresas excepcionais e Visa deu uma oportunidade. A gente priorizava a Mastercard, Visa ficou muito barato em um determinado momento, a gente resolveu adicionar a Visa para a carteira. São empresas que a gente julga que vão crescer lucro por ação na casa dos 15% para a Visa, 17% ao ano para a Mastercard, nesse processo de digitalização de pagamentos que está acontecendo no mundo há muito tempo e continua acontecendo. Todo o processo de digitalização de pagamentos na internet também, o maior consumo via internet ajuda elas também. Todas as ameaças de substituição não vingam, né? Pix, FedNow aparecendo também como ameaças, né? São laterais, são coisas que a gente monitora, mas que não mudam a trajetória da empresa. Assim. Então, são poucos países que conseguiram fazer algo tão bem sucedido como o Pix. Então, a gente monitora, mas não conseguiram tirar a empresa da sua trajetória de crescimento. E é outra empresa de efeitos de rede muito poderoso. Até você pensa assim, cara, a Apple tem uma base de usuários, né, de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de usuários de iPhone. Ela poderia ter tentado fazer um sistema de pagamento proprietário. Pô, você tem 1 bilhão de usuários, você tem todo mundo com o celular na mão e o celular pode fazer pagamentos. Mas ela fala, pô, mas eu preciso da rede no estabelecimento. Então, quando ela fez o Apple Pay, ela fez o Apple Pay conectado nos bancos, você tendo que usar a bandeira Visa ou Mastercard ou outras bandeiras para fazer o seu pagamento. É uma rede muito poderosa. E acho que é uma rede que não cobra muito para o que ela oferece, né? A bandeira em si. O resto da cadeia, os adquirentes, os emissores, é uma discussão mais complicada. Mas acho que a bandeira em si cobra, sei lá, 20 bips da transação para você ter conectividade em qualquer lugar do mundo. É muito poderoso. O parafuso da Boeing. Exatamente. É muito pequeno para um benefício muito relevante. E o benefício é a rede, né? Então, quanto vale esse ativo rede? Luquinhas, episódio micro raiz, né? Esse daqui é o tipo de episódio que você amaria escutar, né? É esse que eu gosto de ouvir. Muito bem.
Mas para fechar, vamos pro chamada de imagem, que é o momento de perguntas e respostas rápidas do programa. Eu tenho pouquíssimas aqui. Eu queria só que você desse primeiro uma lição de casa pra gente. Pode ser um livro, um paper, um vídeo, qualquer coisa que você queira recomendar pra gente ver ou ler. Poxa, teve um livro muito legal que eu li que se chama, desse negócio de inteligência artificial, chama A Thousand Brains. Se eu não me engano, o autor é Jeff Hawkins. E ele faz uma analogia, ele explica muito bem como o cérebro humano funciona, para depois entrar na teoria dele sobre como a inteligência artificial vai funcionar eventualmente. É um caminho diferente dos LLMs, tá? E talvez nem tenha sucesso, mas a descrição dele de como a cabeça funciona é muito genial, é muito intuitiva, e eu acho que ajuda muito a gente a entender, por exemplo, a dificuldade da gente de lidar com um mercado que não para de cair, ou de dissociar dor de ver uma queda com a oportunidade, né? A dificuldade de associar essas duas coisas ao longo do tempo. Assim, é bem interessante esse livro. Agora, um ponto legal da IP é que, para mim, vocês são referência no Brasil entre as gestoras em termos de, entre outras coisas, mas comunicação, vocês fazem muito bem. As cartas são muito legais, os conteúdos das redes sociais da IP são muito legais e vocês estão só crescendo com isso, né? O que me deixa bem feliz. Mas, especificamente em agosto de 2021, vocês publicaram uma carta falando sobre os erros, né? Sim. E algumas casas, não só aqui no Brasil, mas fora daqui também, têm esse costume, né, de fazer essa análise pós-mortem, né, de olhar o que rolou antes, por que a gente errou e tudo mais. Eu queria saber primeiro se isso é uma tradição na IP, e segundo, já com esse tempo aí de trajetória e fazendo essa análise várias vezes, qual é o principal erro que vocês identificaram assim ao longo do tempo? É uma tradição, a gente conversa muito sobre erros, porque o nosso trabalho é interpretativo, né? E sempre você tem inúmeras possibilidades em cada investimento que você está fazendo. Você raramente consegue ter todas as informações perfeitamente disponíveis na tua mão quando você vai tomar uma decisão. Você está lidando em grande parte com incerteza. Mas tentando criar modelos mentais funcionais, né? E tentando compartilhar esses modelos mentais em equipe, que não é tão simples também, você comunicar isso em equipe. Então, acho que quando você está lidando com investimento, você geralmente uma ou duas pessoas na equipe que estão lidando com toda a complexidade daquele investimento. Tudo que você pensou nos mínimos detalhes para chegar naquela oportunidade. Por mais que você tente comunicar ao longo do tempo internamente, você perde um pouco dos micro detalhes do case. Então é muito importante poder olhar para trás, quando as coisas dão certo ou dão errado, para dizer o que realmente a gente poderia ter feito melhor aqui, tá? O que deu errado às vezes no case. E às vezes são cases que a gente poderia ter feito melhor, tá? A gente estava com o case certo Por exemplo, a gente estava discutindo recentemente a Amazon. Cara, a Amazon, o management chegou à conclusão de vamos cortar custo. A gente até brincava, pô, a Amazon é tão dominante, por que não é mais lucrativa? E de fato agora estão se tornando. Só que a gente, olhando os resultados da empresa, a gente começou a achar o processo muito difícil de compreender ao longo do tempo. A gente acabou despriorizando ela frente a outras empresas que a gente achava que tinham mais previsibilidade. E a empresa foi muito bem, ou seja, se recuperou muito bem. Então a gente tem conversado internamente, pô, por que a gente tomou essa decisão? Será que daria pra gente tomar essa decisão de uma forma melhor? Será que agora tá parecendo mais simples do que na verdade era naquele momento? E é interessante fazer isso com inteligência artificial também, porque você hoje consegue pegar um modelo desses, colocar dentro dele todos os documentos que você criou sobre aquele case e pedir para ele montar a narrativa inteira do que aconteceu e te dar o passo a passo do que aconteceu com aquele investimento para você mais rapidamente entender, porque é um processo que toma tempo também, né? Você tem que parar, você tem que voltar às origens e cada detalhe que aconteceu. Então a gente tem usado ferramentas cada vez melhores para tentar simplificar esse processo e tornar um hábito mais frequente. Eu acho que um dos maiores erros que a gente cometeu, acho que históricos, foi os nossos investimentos no setor imobiliário no Brasil.
Porque a gente é muito, muito seletivo. E a gente achou que a gente tinha conseguido encontrar um grupo de pessoas e de modelos de operação que teriam capacidade de ter bons resultados mesmo no ambiente brasileiro. E a gente subestimou completamente a dificuldade de se operar nesse negócio ao longo do tempo, o nível de assimetria de informação que existe entre o investidor e, e a gestão da empresa mesmo, e a capacidade desse negócio de destruírem valor em um ciclo ruim. Esse até foi um erro antigo, tá? Ele é um erro de 2013, 2014. Só que para mim foi muito doloroso. Os erros mais recentes, eu acho que foram erros assim, que são mais dolorosos para mim, foram erros como talvez estar grande demais em Netflix em 2021. Talvez a gente pudesse ter uma posição menor em Netflix no final de 2021. A mesma coisa com Meta. A gente estava com uma posição talvez grande demais para o tipo de ativo naquele momento. Eu acho que a gente demorou para entender a magnitude da freada do aumento de juros do Fed. A gente subestimou talvez o nível de choque que o pós-Covid poderia dar, né, de freada de ônibus, vamos dizer assim, desse pós-Covid em alguns negócios digitais. Mas esses são mais ajustes finos de percurso, não são erros tão destruidores de capital. Assim, adiam a captura de capital, mas acho que não são tão destruidores quanto você errar realmente o negócio que você comprou, que eu acho que foi o caso lá do setor imobiliário. Tanto que a gente nem analisa esse setor no Brasil hoje em dia. Perfeito. Pedro, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. A IP nunca falou não pra gente, sempre esteve junto, vocês são super parceiros e fazem um trabalho há muitos anos já. Quando tudo era mato, vocês já estavam aqui, então fazem um trabalho há muitos anos muito legal e inspiram a gente. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Lucas, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Lucas também. Obrigado. Pô, sensacional, ótimas perguntas. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, mas, pô, um prazer. Pô, muito bem. Luquinha, Valeu. você volta, né? Você sabe. Eu volto. Aliás, Luquinhas, que da nova safra aí de pessoas do mercado, daqui a pouco, né? Brilhante. Isso aí, muito bem. O Luquinhas é fera demais. Uma das pessoas que eu conheço que mais entende sobre esse assunto também, por isso está aqui com a gente hoje. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.